Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do estudo que foi, do pastor Kamal, que vocês possam ter aproveitado muito bem. Hoje nós vamos entrar no estudo Herói da Fé, Raabe, fé e graça. E isso é também um dos significados de Raabe, graça, Se você começar a olhar a história de Raabe, você vê que como que é graça. E eu sempre comento, toda vez que se fala de Raabe, eu me lembro muito do pastor Ebenezer, que diz uma mulher espaçosa. E eu creio que é uma mulher que realmente em seu coração teve um espaço muito grande para Deus. Mas vamos lá. Em Hebreus 11:31 nos fala: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade que recusaram-se a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Em Efésios 2:1 nos diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Raabe, espiritualmente, era uma mulher que estava morta, mas pelas suas atitudes, você começa a ver como ela teve a salvação em Deus, porque nessa época ainda não tinha Jesus. Ter um Deus que nos contempla com amor eterno e nos atrai à sua presença maravilhosa, Deus, ele tem nos atraído. Ele atraiu Raabe naquela época através dos seus feitos no Egito, e hoje ele tem nos atraído através de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que o Senhor, ele usou de misericórdia com a vida de Raabe. Se você começar a olhar o que essa mulher era e o que Deus fez por ela, usou de muita graça, a atraiu-a com misericórdia por amor, E isso ele tem feito conosco. Deus não olha a aparência, Se você olhasse uma prostituta hoje, o que você ia fazer? Essa não pode ser salva, Mas as atitudes de Raabe trouxe salvação. Raabe abrigou os 2 espias, de Israel. Ela teve essa oportunidade, porque ela morava em cima do muro de Jericó, Então, era a mulher que era bem informada, Porque uma casa de prostituição. Então, você imagine, o que essa mulher ouvia dentro daquela casa. E por ela ouvir, estar atento ao que se passava dentro da casa, ela ouviu falar de um Deus que destruiu uma nação, que fez coisas magníficas em relação ao seu povo. Deus se levantou para defender os hebreus. E Raabe era atenta a isso. O povo de Jericó não queria saber de Deus, porque eles tinham outros deuses, outra maneira de cultuar, e o Deus dos hebreus era aquele Deus que protegia, que levava a mão dele sobre o povo, guardando e livrando. Esse é o nosso Deus. Deus ainda continua fazendo assim com o seu povo. Eu sei que vocês vão ler isso e eu só quero passar um pano de fundo, Quem era Raabe? Vamos lá, Josué 2 nos fala isso. Então você vai ter que ler, porque eu não vou ler. 2:1, era uma prostituta, como já falamos. 2:15, morava sobre os muros da cidade. 2:9 e 10, conhecia os grandes efeitos do Senhor. 11, reconhecia a sabedoria de Deus. 12 e 13, amava a sua família. Uma vez ouvi uma pregação, Raabe não tinha filho, mas ela amava seus irmãos, a sua família. E hoje, se você olhar, no contexto nosso hoje, como
povo, né? O amor tem se perdido principalmente pela família. E aquela mulher que aparentemente, aos nossos olhos, aparentemente não, aos nossos olhos, né, nós vimos, ela era uma mulher que tinha uma vida toda errada. Quer dizer, ela era para ser desapegada a tudo e a todos. Mas não, ela amava a sua família. Talvez muitos, né, olhássemos apenas o primeiro item dessa lista, né? A prostituta. Então, temos que ter muito cuidado nos nossos julgamentos, né? E ela, né, foi contra a cidade dela quando ela abrigou aqueles 2 espias, né? E ela protegeu. E ela fez um pedido. Ela disse, olha, tudo bem, eu não vou entregar vocês, mas eu quero uma coisa, que vocês promovam salvação. Não só para mim, mas para minha família. E quando você lê, você vai vendo que eles falam assim, olha, se todos estiverem aqui dentro, será salvo. E os homens, assim como Raabe, cumpriu a sua palavra, né, diante dos espias, os espias, Josué, né, cumpriu a sua palavra com Raabe. Então você vê, eu creio que Raabe ouvia todos os homens que entravam ali no seu estabelecimento. E isso, por ela ouvir, a fé dela em Deus de Israel cresceu. E quantos de nós temos ouvido a palavra, a nossa fé tem sido movida, tem crescido, vendo qual é a grandeza do Deus que servimos, né? Raabe era uma pessoa estranha, né, em relação a Deus. E em Jeremias 17:10 nos diz, eu, o Senhor, examino o coração, né, e provo os pensamentos, dou a cada pessoa devida a recompensa das suas ações. Raabe foi recompensada, porque ela ouviu, ela creu e Deus deu a recompensa que ela precisava. Em Hebreus 11:31 nos diz, né? Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Mesmo correndo risco de vida, ela foi fiel àqueles homens, né? E você percebe que eles fazem uma coisa, fala assim, olha, se você colocar um pano vermelho, né, na tua janela, ali saberemos que está a sua família. E aquela cidade foi toda destruída. Quem morava perto do muro, certamente eram os primeiros que seriam destruídos, mas, né, Josué e o seu exército, né, salvaram a vida de Raabe. Então, queridos, que vocês possam ver, né, a mão de Deus agindo no impossível, mediante aquele muro, né, mas a casa de Raabe foi poupada. Aí você vai ler, né, Josué 2 até o 21. Você vai vendo isso tudo, né? Para ela, né, você vai ver assim, mas Raabe mentiu. É o que eu mais ouço falar, mas Raabe mentiu. Gente, o que é uma mentira para uma prostituta? Nada. E principalmente, ela não tinha aliança ainda com Deus. Ela conhecia os feitos de Deus, mas ela não tinha aliança. Presta bem atenção nisso, antes de dizer, mas mentiu. Sim. E nós, não conhecendo a Deus, não mentimos muitas das vezes? Então, antes de julgar, vamos, né, entender que ela vivia com mentiras. Né? Vocês sabem muito bem sobre isso. Né? Então, ela ainda não tinha essa aliança. Né? Raabe e sua recompensa. Aí, se você vai vendo, né, ela foi salva, ela foi recompensada. Aí você vai vendo que em Números 23:19 diz que Deus
não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo ele falado, não irá cumprir. Então Deus, ele vela pela palavra dele. Mas quando você fala no nome dele, né, como aqueles espias falaram, certamente Deus vai cumprir a palavra que foi dita. Então, a lealdade e o amor, né, de Raabe com aquela família e com os servos de Deus trouxe uma recompensa a ela, como a nossa lealdade, né, e o nosso amor vai trazer recompensa às nossas vidas. E aí Raabe teve uma honra, né? Aí Mateus 1, 15 a 16 nos diz que Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz, né, você vai vendo, ela parte de Obed, aí Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo. Um Deus que pega uma prostituta e coloca na genealogia do seu filho. Você vê que Deus honrou essa mulher por um ato de fidelidade, né, com aqueles que ela guardou. E Deus quer nos honrar. Na medida que nós somos fiéis a Ele, Ele vai nos honrar. Se você ver a genealogia de Jesus, você vai encontrar ali duas mulheres, tanto Ruth como Raabe. Mulheres que não pertenciam ao povo israelita, mas pelo amor e pela sua fidelidade, elas foram honradas. Que Deus possa estar nos honrando nesses dias, que o Senhor possa estar se revelando a você através desse estudo. Que Deus possa te abençoar. Um abraço para vocês.